Muito bem-vindos a mais uma live onde eu desejo falar sobre como superar seus desafios, cumprir seu propósito e viver o extraordinário. Só aguardar alguns instantes e nós já daremos início à live. Só convidar algumas pessoas para participarem aqui. Se você estiver chegando na live, aguarde só um instante que nós já vamos começar. Eu estou convidando algumas pessoas para participarem conosco. Nós já daremos início. Eu acho que eu não estou conseguindo visualizar bem. Aí, agora sim. Boa noite, Ivete, tudo bem? Seja muito bem-vinda à live. Olá, Sebastião, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui hoje nessa live, onde eu quero falar de um assunto que eu acredito que vai ser de extrema importância para vocês. Fiquem até o fim, hoje será um dia muito bom, né? O que eu pretendo falar para vocês, eu acredito que vai ser muito transformador, vai agregar muito valor à vida de vocês. Se vocês puderem clicar nesse link aí ao lado, né, nesse coração aí ao lado, se puderem compartilhar com mais alguém essa live, eu acredito que fará grande diferença, tá bom? Vamos esperar só mais alguns instantes, já daremos início, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Estão bem? Né? Conta aí a expectativa de vocês para essa live de hoje. Estão animados? Eu estou com muita expectativa para poder compartilhar esse assunto com vocês, tá bom? Então, já vai clicando nesse coração aí ao lado, né? Clica várias vezes se vocês puderem, que nós já daremos início, tá bom? Só mais alguns segundos e nós já começaremos, para dar o tempo de mais algumas pessoas entrarem na live. Vocês estão me vendo bem? Estão conseguindo me acompanhar bem aí? Que bom, Sebastião, que ótimo, fico muito feliz de saber isso, tá bom? Ok, pessoal, vamos dar início, né? Eu creio que à medida que nós formos compartilhando, né, os princípios que nós temos para compartilhar aqui, mais pessoas vão entrando e participando dessa live, tá bom? Bom, hoje eu gostaria de falar para vocês acerca de como nós podemos superar os nossos desafios, cumprir o nosso propósito e viver uma vida extraordinária. Então, acredito que seja um assunto de imensa relevância para cada um de nós, porque todos nós temos desafios, todos nós, né, sabemos que há um propósito, né, a se cumprir, e todos nós também queremos viver uma vida extraordinária, né? Então esse é um desejo de todos nós. Boa noite, Gilmara, seja muito bem-vinda. Bom, pessoal, eu queria dar as boas-vindas para vocês nessa live, que é uma live especial que eu gostaria de fazer hoje, né? Para falar a respeito desse assunto que eu mencionei para vocês, basicamente sobre desafios, propósito e extraordinário, né? Como viver uma vida extraordinária. Então, assim, só para que vocês fiquem cientes do que eu falarei aqui hoje, né? Eu pretendo, né, contar um pouco da minha história para vocês. Eu nunca fiz isso aqui, né? Boa noite, Aldineia. Eu nunca fiz isso aqui de uma maneira mais evidente, né? E eu gostaria de fazer isso hoje, contar um pouco, né, de algumas questões relacionadas à minha história. Eu gostaria de compartilhar esse assunto, essa aula com vocês a respeito de desafios, propósito e extraordinário, né, de uma maneira resumida. E eu gostaria de disponibilizar para vocês algo que eu falei que seria uma surpresa, né, em algumas lives atrás. Então, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então, eu quero pedir para vocês, mais uma vez, né, desculpa a insistência, mas se você puder clicar nesse coração aí ao lado, se puder compartilhar essa live com mais pessoas, seria muito bom, porque, né, o assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje é de extrema relevância. Eu acredito que vai agregar um imenso valor a cada um de vocês. Então, compartilhem, clica nesse coração, né? Se você puder
tem um amigo, alguém que precise ouvir sobre esse assunto, que você acredita que possa fazer a diferença na vida dele, compartilha sem medo. Sabe, muitas vezes nós compartilhamos muitas notícias e coisas ruins, mas eu acredito que é muito importante a cada dia nós compartilharmos coisas boas. Sabe, nós entendemos a importância de compartilhar aquilo que é bom. Então, compartilha essa live, clique várias vezes nesse coração aí. Sempre que algo fizer sentido para você, clica nesse coração, que eu tenho certeza que já fará uma enorme diferença para mim, né? Eu peço a ajuda de vocês nesse sentido, tá bom? Bom, pessoal, e eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acreditam, né, que vocês podem superar, né, os seus desafios, que podem cumprir, né, o propósito da vida de vocês e podem viver uma vida extraordinária? Sabe, para que isso aconteça na nossa vida, em primeiro lugar, né, nós precisamos acreditar. E por que né, eu acredito que você pode crer realmente que isso é possível? Porque eu vi isso acontecendo na vida de centenas de pessoas que eu já acompanhei, e na minha vida também hoje, eu vejo claramente essas coisas se cumprindo, esses desafios, né, o propósito de Deus se cumprindo a cada dia na minha vida. Eu tenho vivido uma vida extraordinária. Pode parecer talvez arrogante, né, pode parecer prepotente para algumas pessoas, mas eu vou explicar para vocês o que é uma vida extraordinária de uma maneira clara, né, que você possa entender e possa viver essa vida extraordinária da mesma forma também. Então, fica aí comigo que eu acredito que isso vai fazer uma enorme diferença para vocês, tá bom? Bom, eu queria começar então, como eu disse, né, falando um pouco da minha história. Eu nunca falei isso abertamente aqui para vocês, eu queria compartilhar um pouco sobre isso com vocês, né? Meu nome é Daniel, né, para quem não me conhece, e eu sou de Goiânia, eu sou nascido aqui em Goiânia, né? Eu já morei em outros lugares, mas eu nasci aqui, morei em São Paulo, morei em Natal, no Rio Grande do Norte, mas eu acabei voltando para cá, porque eu amo muito essa terra, eu amo demais esse lugar, e eu creio que Deus tem um propósito muito grande para mim aqui. E né, desde quando eu era muito jovem, desde criança, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Vocês também eram? Fala aí nos comentários, vocês são tímidos, já foram ou são tímidos também? Eu era uma pessoa extremamente tímida, né? Desde que eu comecei a estudar ali, eu me lembro claramente que muitas vezes tinha que apresentar trabalho na escola e eu ficava morrendo de medo, ficava ali muitas vezes, né, com aquele receio da professora me chamar. Então eu tinha medo de falar muitas vezes ali atrás, lá da minha carteira mesmo, a professora me chamar e eu ter que falar alguma coisa. Eu ficava me corroendo de vergonha e de medo, porque eu era muito tímido. Sabe, eu acredito que isso aconteceu por conta de circunstâncias que aconteceram na minha vida. Eu não tive um pai presente, né? Eu não tive a presença paterna, né, na minha vida, e eu acredito que isso gerou alguns problemas na minha identidade. Mas um dia, né, quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu tive um encontro com Deus, o que eu chamo de encontro com Deus. E naquele dia a minha vida foi completamente mudada, né? Eu nasci de novo, como a palavra de Deus diz. E a partir daquele momento, né, eu comecei a conhecer mais e mais das coisas de Deus. Desde quando eu tinha 12, 13 anos, havia uma fome muito grande no meu coração pelas coisas de Deus. E eu, né, comecei a congregar numa igreja onde eu, né, presenciei ali, né, várias pessoas que amavam muito a Deus, que realmente eram referências para mim. Então a referência que eu não tinha em casa paterna, né, eu tive uma referência materna, né? Minha mãe, ela conseguiu suprir essa necessidade, essa falta, né, do meu pai, mas eu não tinha essa figura masculina, essa referência. E quando eu fui para a igreja, eu passei a ter essas pessoas, essas figuras que se tornaram pais espirituais para mim, e pessoas que me ensinaram valores que, sabe, fizeram toda a diferença na minha vida, que simplesmente mudaram a minha história. E a partir daquele momento eu comecei a viver um novo tempo. E eu decidi realmente que eu iria viver para cumprir o propósito de Deus para a minha vida, né? De modo que é uma igreja em células, a igreja na qual eu né, congregava e congrego até hoje. E ali eu comecei a liderar células, liderar pessoas. Com 15 anos de idade eu liderava pessoas às vezes com 30, 40 anos, pessoas casadas, aconselhava casais
sendo um adolescente, e eu comecei a crescer e me desenvolver no contexto da igreja. Liderei centenas, quiçá milhares de pessoas. Havia, né, no contexto da nossa igreja, um evento chamado Encontro com Deus. E eu me lembro que eu preguei em centenas de encontros como esse, né? E perdi as contas de quantos encontros como esse eu preguei, né, para centenas, quiçá milhares de pessoas. E eu me lembro que com 18 anos eu decidi fazer um seminário teológico em paralelo com a faculdade, né? A faculdade de administração, e foi um tempo muito intenso na minha vida, mas um tempo também de muito crescimento. Eu, né, me formei literalmente, né, como teólogo, e eu também fiz um curso de administração, e isso me deu uma base muito boa. Quando eu terminei, né, esses cursos, eu decidi fazer a obra de Deus de uma maneira mais intensa. Eu morei em outras cidades, né, em Natal, e por fim eu morei em Araras, né, foi a última cidade que eu morei no interior de São Paulo. E eu me lembro que eu estava ali em Araras, né, fazendo a obra de Deus. A essa altura do campeonato eu já estava casado, já havia constituído minha família ali, pelo menos eu e minha esposa. E nós estávamos começando uma obra ali, então eu fui literalmente, né, um pastor naquela igreja. Eu estive à frente daquela obra ali no interior de São Paulo. E foi um tempo também muito intenso, mas houve um momento em que eu estava ali à frente da obra em que eu simplesmente comecei a me sentir desanimado. Eu comecei a sentir algumas crises na minha vida. Que crises foram essas? Eu percebi que parece que estava faltando alguma coisa, sabe? Então eu sempre estive envolvido no propósito, sempre estive, né, conectado com Deus, sempre estive à frente ali de pessoas. Mas eu me lembro que foi logo depois que meu filho nasceu, em meados de 2016, né, algumas coisas começaram a aflorar em mim, né, algumas crises. E por que eu tive essas crises? Porque eu percebi que haviam áreas na minha vida que precisavam de uma atenção mais forte, uma atenção maior, né? Que áreas eram essas, né? Talvez com relação a minhas emoções, com relação, né, à minha vida financeira, com relação a várias áreas da minha vida, né, a minha mentalidade, com relação, né, até mesmo a minha saúde. Porque eu estava sempre ali envolvido na obra de Deus, mas apesar disso eu percebi que, né, algumas áreas não estavam tendo o devido cuidado, a devida atenção na minha vida. Então o que eu decidi fazer a partir daquele momento? Eu decidi entrar numa jornada de conhecimento para entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Porque, veja bem, eu era alguém que servia a Deus, que estava ali envolvido no propósito de Deus para a minha vida, mas não estava me sentindo motivado, não estava me sentindo pleno, aliás, né? Seja bem-vindo, Gracinha, Sônia, vocês são muito bem-vindos. Hoje nós estamos falando sobre como superar seus desafios, cumprir seu propósito e viver uma vida extraordinária. Eu estou contando um pouco da minha história aqui, tá? Então, pessoal, veja bem, eu estava ali fazendo algo genuinamente para Deus, mas parecia que eu não estava me sentindo feliz naquele momento. Então, como eu disse, eu comecei a percorrer, né, uma trajetória uma jornada de conhecimento e entender, né, realmente o que estava acontecendo. E eu estudei muito, eu procurei muito, e eu entendi que para que eu pudesse me sentir pleno, não era, né, suficiente eu cuidar apenas da minha vida espiritual, mas que eu precisava cuidar de outras áreas da minha vida também. Eu descobri princípios de desenvolvimento pessoal que me ajudaram muito. E eu compartilho vários deles aqui nas lives com vocês. E eu me lembro que eu tomei algumas decisões, né, muito radicais, né, decisão de voltar para a minha cidade, de retomar minha vida de uma outra forma, por um outro contexto, e continuar cumprindo o propósito de Deus, mas de uma outra maneira, porque eu percebi que algumas coisas estavam desalinhadas com valores, convicções, crenças, e que eu precisava ajustar aquelas questões da minha vida, sabe? E então, ao entrar nessa jornada de conhecimento, eu percebi que a minha vida mudou drasticamente. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês alguns desses princípios que mudaram a minha vida. E eu acredito que assim como eu, em algum momento, né, não me senti completamente pleno, feliz e motivado, eu acredito que talvez alguns de vocês que estão assistindo essa live aqui hoje também, talvez não se sintam.
Talvez você até serve a Deus, você está no contexto de uma igreja, você está ali envolvido com pessoas, mas às vezes você não está se sentindo completamente pleno. Eu quero te dizer que isso acontece porque a nossa vida, nós precisamos dar atenção a todas as áreas, ou as principais áreas, e não somente a nossa vida espiritual. Sabe? Então às vezes você está sempre conectado com Deus, e isso é bom, e Deus supra a nossa vida de fato. Mas existem conhecimentos que nos ajudam a romper em determinadas áreas. E foi isso que eu percebi na minha vida e que eu quero compartilhar com vocês também. Ok, pessoal? Então, uma vez que eu falei isso, eu queria compartilhar com vocês hoje sobre como superar os seus desafios, cumprir o seu propósito e como viver uma vida extraordinária. Mas me responde aí nos comentários, vocês que estão participando. Você já se sentiu assim? Em momentos em que, mesmo ali estando envolvido na igreja, com pessoas, mesmo ali fazendo até a obra de Deus, mas você já se sentiu abatido, triste, já se sentiu desmotivado e sem entender às vezes o porquê? Se alguém já se sentiu assim, fala aí se você tiver coragem nos comentários. Eu já me senti assim, porque é algo que, vamos dizer, é normal. Normal entre aspas, porque isso é um sinal de ação, um sinal de que você precisa dar atenção para determinadas áreas da sua vida nas quais você não está dando. Entende, pessoal? Então é sobre isso que eu quero enfatizar um pouco com vocês aqui. Mas vamos lá, Então, como que nós podemos superar os nossos desafios, cumprir o nosso propósito e viver uma vida extraordinária? De que forma que nós podemos fazer isso, pessoal? Eu queria falar um pouco sobre isso para vocês hoje. Só podemos dizer que a nossa vida, seja bem-vinda, Rosa, ela é composta por 3 partes, pelo menos, que é espírito, alma e corpo. Todos nós temos essas 3 partes do nosso ser. Algumas pessoas dizem que nós somos só corpo e alma, ou espírito e corpo, Cada um fala uma coisa, mas de acordo com a Bíblia, nós vemos que nós somos um ser triuno. Tudo que Deus faz, a maioria das coisas é em 3, Deus é uma trindade, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Nosso ser é composto por 3 partes, e nós vemos várias coisas relacionadas ao número 3, porque o 3 na Bíblia fala-nos da completude. Então várias pessoas estão dizendo aí sim, muitas vezes eu já me senti assim, a Ivete, a Aldineia, já estou me sentindo assim. Então hoje, Aldineia, eu quero dizer que você pode realmente vencer esses sentimentos, essas coisas que estão impedindo a sua vida, tá bom? Então, como eu dizia, nós somos espírito, alma e corpo, Nosso ser é composto por 3 partes. Então, o que é o nosso espírito? O nosso espírito é a parte talvez seja básico e simples para você, mas para muitas pessoas não é, E eu quero compartilhar disso aqui com vocês. Então, o nosso espírito é o lugar onde Deus habita. É no âmago do nosso ser. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto aos céus, Ele mandou o Espírito Santo para que pudesse habitar no nosso espírito. E quando você aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele passa a habitar no nosso espírito. Então, Deus ele se comunica conosco a partir do nosso espírito. Então, o espírito é o lugar onde Deus habita. A alma, nós podemos dizer que seja a sede da nossa personalidade. A alma ela é composta por 3 partes. O espírito é composto pela nossa consciência, pela nossa intuição e pela nossa comunhão com Deus. Você não precisa memorizar isso, mas só para você entender. A nossa alma ela é composta de 3 partes também. Ela é, como eu disse, é a sede da nossa personalidade. A nossa alma é o lugar no qual nós definimos realmente quem nós somos. É chamado também de psique. E a nossa alma ela é composta de 3 partes também, que é a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções. Então, a alma fala dos nossos pensamentos, do seu raciocínio, da sua mente. A alma fala também das nossas vontades, das nossas decisões, das atitudes que nós tomamos, as coisas que nós fazemos. Mas a alma também fala das nossas emoções. Então, as emoções elas estão na alma. Então, a Bíblia
ela fala, nós vemos isso de várias maneiras na palavra de Deus. Eu não tenho tempo agora para mostrar isso para você, mas eu te garanto que, de acordo com a própria palavra de Deus, nós vemos essas três partes do nosso ser aqui, que é espírito, alma e corpo, e no caso da alma, mente, vontade e emoções. E então o espírito, a Bíblia diz que é o lugar onde Deus habita. A nossa alma é a sede da nossa personalidade, da nossa mente, as nossas vontades. Olá, Clebinho, tudo bem? Das nossas vontades e das nossas emoções. E o nosso corpo, né, é simplesmente a nossa casa terrena, a nossa casa terrestre, né, pela qual nós nos movimentamos, falo dos nossos instintos e da nossa sobrevivência, né? Bom, entendido isso, nós precisamos compreender o que nós precisamos fazer com cada uma dessas partes do nosso ser para que nós possamos nos sentir plenos. Então a Bíblia diz que o nosso espírito, ele já está pronto, né? A partir do momento em que você aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o seu espírito já está pronto, ele não precisa mais de ser transformado. A única coisa que ele precisava era de ser, a Bíblia usa uma palavra que chama vivificado. O que significa isso? Ele precisa receber a vida de Deus. Se você um dia teve um encontro com Deus, aceitou a Cristo, você recebeu a vida de Deus no seu espírito. Deus não habita na nossa alma e nem no nosso corpo, né? Eles são apenas instrumentos de Deus, mas Deus habita realmente no nosso espírito, de acordo com a palavra. Então, o espírito está pronto. Mas a Bíblia diz, né, e nós vemos que o nosso espírito ele precisa ser exercitado. Por que algumas pessoas se sentem às vezes desmotivadas, desanimadas na fé, às vezes até o ponto de quererem desistir, né, de buscar a Deus? Porque elas param de exercitar o espírito. O espírito é como um músculo, né? Então, quanto mais você exercita um determinado músculo, mais forte ele fica. Da mesma forma o nosso espírito, quanto mais você exercita o seu espírito, mais forte você se sente espiritualmente. E como que nós exercitamos o nosso espírito? Através de um relacionamento com Deus. Você só pode exercitar o seu espírito quando você se relaciona intimamente e você tem uma comunhão genuína com Deus. Sabe, de outra forma não é possível fazer isso. E como que nós fazemos isso? Através da oração, do conhecimento da palavra, através de várias maneiras. Né? A nossa alma, a Bíblia diz que, como eu falei para vocês, né, ela é a sede da nossa personalidade, nossa mente, vontade e emoções. A nossa alma ela precisa ser transformada. Por quê? A nossa alma, ela, o tempo todo, ela quer seguir os seus próprios caminhos, ela quer ser independente de Deus. Porque a nossa alma, ela, como eu disse, ela é composta por essas três partes, né, mente, vontade e emoções, que muitas vezes tentam ser desgovernadas. E o que nós devemos fazer com relação à nossa alma? Nós precisamos transformar a nossa alma. Nós precisamos passar por um processo de transformação. Como que acontece esse processo de transformação da alma? A palavra de Deus diz lá em Romanos, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a Bíblia diz transformai-vos, ela está falando transforma a sua alma. De que maneira? Pela renovação da mente. Pessoal, está fazendo sentido para vocês? Eu estou falando muitas coisas aqui, né? Responde aí nos comentários. Estão conseguindo acompanhar? Está tranquilo? Né? Estão conseguindo compreender? Se tiver alguma dúvida no que eu estou falando, eu vou mais devagar, tá bom? Mas a Bíblia diz isso, então, que a nossa alma ela é transformada à medida que nós renovamos a nossa mente. Porque as batalhas que nós passamos na vida, elas acontecem na mente. É na sua mente que você vence as batalhas, que você vence as lutas, as dificuldades, os inimigos que se levantam contra você. Então, tudo isso acontece na mente. Mas você não no caso, como eu disse para vocês, a alma também fala, né, das suas vontades. Então, muitas vezes a nossa vontade está passiva. O que acontece com muitas pessoas? Elas deixam que a sua vontade esteja passiva. Elas não ativam a sua vontade por meio, né, da dependência de Deus e por meio de princípios de desenvolvimento mesmo, conhecimento de princípios que vão levá-lo a ativar a sua vontade, ter mais disposição realmente para poder fazer o que precisa ser feito. Mas a alma também é composta pelas emoções. Então, primeiro você precisa renovar sua mente, mas você também precisa ativar a sua vontade e dominar as suas emoções.
Então, como que nós dominamos as nossas emoções? Colocando-as sob o controle do nosso espírito, que é o lugar onde Deus se manifesta, que é o lugar onde Deus age, mas compreendendo também os princípios que regem as nossas emoções e o porquê que muitas vezes nós nos sentimos emocionalmente fracos. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui daqui a pouco para vocês, tá bom? E com relação ao nosso corpo, a Bíblia diz que ele precisa ser disciplinado. Disciplinado, porque o nosso corpo, o tempo todo, ele só quer descanso, ele não quer muitas vezes fazer o que precisa ser feito, ele não quer realmente se empenhar em coisa alguma. Então, para que nós possamos se sentir plenos, nós precisamos disciplinar o nosso corpo. Então, essas três partes do nosso ser, recapitulando, o espírito, alma e corpo. Nosso espírito é o lugar onde Deus habita e ele precisa ser exercitado, ele é como um músculo. Se você não exercita, ele vai se tornando cada vez mais fraco. A sua alma é a sede da sua personalidade, composta por mente, vontade e emoções. A nossa alma precisa ser transformada. De que maneira que nós transformamos a nossa alma? Renovando a mente, ativando a vontade e dominando as emoções. Em terceiro lugar, o nosso corpo, que é o meio pelo qual nós nos movimentamos, nos movemos, recebemos instintos de sobrevivência e vários outros. O nosso corpo ele precisa ser disciplinado. O apóstolo Paulo diz em alguma carta que eu não me lembro agora, que esmurrando o próprio corpo reduz a escravidão. Ou seja, o que é esmurrar? É disciplinar, é não permitir que o corpo domine. Então, esses são as partes do nosso ser. E a palavra de Deus diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, então, queridos, para que nós possamos poder cumprir o propósito que Deus tem para nós, fazer tudo aquilo que nós queremos, em primeiro lugar, precisamos conhecer a verdade. A verdade é a palavra de Deus, é aquilo que a palavra de Deus diz. Mas você precisa também aprender princípios que vão mudar a sua mente, mudar a sua maneira de viver, de pensar. E essas três coisas que eu falei aqui para vocês, relacionados a relacionados a desafio, propósito e extraordinário, e viver uma vida extraordinária, isso é um processo. Você só pode chegar ao próximo estágio se você cumprir o primeiro. Então, primeiro, você precisa superar os seus desafios. Uma vez que você superou, você vai poder cumprir o seu propósito. Quando eu falo de desafios aqui, eu falo de problemas mesmo. Só que eu gosto de usar essa palavra para problemas. Eu prefiro a palavra desafios. Uma vez que você cumpriu o seu desafio, você superou os seus desafios, você vai cumprir o seu propósito. E por último, você vai viver uma vida extraordinária. Por que eu falei sobre cada uma dessas partes do nosso ser? Para você entender que nós somos um ser que precisa estar atento a cada uma dessas áreas. Espírito, alma e corpo. E não somente ao seu espírito, como muitas pessoas fazem, só o corpo. Então tem pessoas que dão uma atenção muito grande para o corpo, outras muita atenção para a alma. Então tem muitos coaches hoje por aí, e eles focam muito na alma. E outras pessoas focam só no espírito, ou seja, você não vai se sentir pleno. Como eu disse, eu me senti em determinado momento abatido, abalado por conta das circunstâncias e em crise em determinado momento, porque algumas áreas da minha vida não estavam alinhadas. Ou era relacionados ao meu corpo, relacionados à minha alma ou espírito, e que precisavam ser ajustadas, e eu tomei essa decisão no passado. E por isso que eu estou aqui compartilhando isso com vocês. Então eu posso resumir essas três coisas que eu quero falar aqui para vocês, que é desafio, propósito e viver uma vida extraordinária. Eu posso resumir em duas coisas, que é maturidade e prosperidade. Tá bom? Então, maturidade e prosperidade, essas duas coisas resumem você superar desafios, cumprir o seu propósito e viver uma vida extraordinária. Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre maturidade. Que tipo de maturidade que nós precisamos para poder fazer tudo isso que eu falei? Precisamos de maturidade espiritual, mas também precisamos de maturidade natural. Uma acaba influenciando a outra, mas a que tem muitas vezes mais relevância é a espiritual. Então eu sou uma pessoa que eu me considero jovem, e desde os meus 20 anos muitas pessoas falavam que eu era muito maduro. E isso não tinha nada a ver com a minha idade, mas tinha a ver com o conhecimento de Deus, porque Deus amadurece as pessoas. Então pessoas jovens, às vezes, eles têm a maturidade de um ancião.
E pessoas velhas, às vezes, elas são imaturas como um jovem, porque não conhecem a Deus. Deus, ele traz maturidade à nossa vida também. Mas por que maturidade é tão importante para que nós possamos fazer isso que eu falei aqui? Cumprir propósitos, superar desafios, viver uma vida extraordinária. Porque somente filhos maduros podem receber a herança do Pai. Somente filhos maduros podem viver uma vida acima da média. Se você não tem maturidade, você não consegue cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. E somente filhos maduros podem fazer a vontade de Deus. Então a palavra de Deus diz mesmo que a vontade dele é que nós sejamos tal qual ele é, que alcancemos a estatura do varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? É Cristo. Cristo é o varão perfeito. E como que nós vamos conseguir ser como o varão perfeito? Adquirindo maturidade. Então, suponhamos que uma criança, um bebê recém-nascido acabou de nascer ali, e muitas vezes ele é filho de uma pessoa muito rica, ou vamos dizer que ele seja filho de um rei. Ele não pode imediatamente assumir um trono, ele não pode assumir a herança que é do pai dele imediatamente. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Mesmo um bebê, ou até mesmo uma criança, não tem maturidade para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Então, ele precisa crescer para que ele possa, enfim, assumir o trono que é do pai, ou mesmo a herança que ele tem direito. Então, por que muitos crentes, muitas pessoas que às vezes estão na igreja, estão ali semana após semana, mas não receberam a herança, não têm vivido o melhor de Deus para as suas vidas? Porque elas não têm maturidade, querido. Então, às vezes, o que está faltando na sua vida, e que eu reconheço que em algum momento faltou na minha vida também, era maturidade. Mas o que é maturidade, Daniel? Maturidade é a capacidade de superar desafios ou problemas, como eu falei, mas também de tomar melhores decisões. Ou seja, quando você é maduro, você vai superar os seus desafios e você vai tomar melhores decisões. Pessoas maduras fazem isso. Então é basicamente o que eu falei. Então, superar os problemas, as dificuldades que vêm sobre nós. Para que nós possamos fazer isso, nós precisamos ter maturidade. Mas como que nós vamos obter maturidade? De maneira prática. Então, primeiro, aprofundando seu relacionamento com Deus. Talvez você já esteja fazendo isso, talvez não. Sabe, o primeiro passo é esse, como eu disse, é Deus quem dá maturidade às pessoas, não é somente a vida, não. A vida também, eu vou falar de outras formas de obter maturidade, mas primeiramente, conheça a Deus em oração, através do conhecimento da palavra, tendo intimidade com Deus. Dessa forma você vai ter mais maturidade. Então, ao invés de estar falando aí que nós temos que nos moldar todos os dias, é isso mesmo, Ivete, todos os dias temos que ser moldados para que venhamos adquirir maturidade. Mas, em primeiro lugar, é isso, aprofundando seu relacionamento com Deus, buscando a Deus, não de uma maneira religiosa, não simplesmente de uma maneira como se fosse uma obrigação, mas de uma maneira que você se relacione com Deus. Segundo, buscando conhecimento de Deus, e conhecimento de princípios de transformação de uma maneira geral. Então, às vezes, nós ficamos tão focados somente em aprender coisas espirituais que nós esquecemos que nós somos compostos por espírito, alma e corpo, que nós também temos uma alma, temos um corpo. Sabe, a palavra de Deus, ela tem a resposta a todas as coisas, mas muitas vezes a maneira como nós ouvimos e lemos não nos leva a ter uma compreensão total de alguns princípios. Então, quando eu fui aprender princípios de desenvolvimento pessoal, isso me ajudou, porque apesar de tudo estar na Bíblia, tudo está na Bíblia, pessoal, apesar disso, eu percebi que haviam coisas na minha vida que eu precisava adquirir um conhecimento até mesmo de pessoas que nem eram necessariamente religiosas ou cristãs, vamos dizer assim. Pessoas que tinham um conhecimento que eu não tinha e que me ajudou, que agregou. Então, você precisa conhecer, precisa aprender, precisa ler, precisa buscar novos conhecimentos. Então, só de você estar aqui é um sinal de que você tem esse desejo. Terceira coisa, você precisa buscar sabedoria. O que é sabedoria? É a habilidade de resolver problemas difíceis. Sabedoria é a habilidade de aplicar o conhecimento que você já tem de uma maneira prática.
Então tem pessoas que elas até sabem, elas conhecem muitas coisas, elas estudam muito, aprenderam, mas não têm sabedoria, não sabem aplicar aquele conhecimento. Então tem um exemplo que eu gosto muito, que diz que sabedoria é você saber que tomate é uma fruta, mas você colocá-lo na salada. Então, uma das poucas, né, frutas, né, lógico que nós podemos colocar várias, mas uma das poucas frutas que são usadas majoritariamente como, né, na salada é o tomate. Ou seja, você sabe como aplicar. Você tem o conhecimento, mas você sabe aplicar aquele conhecimento. Ok, pessoal? Está fazendo sentido até aqui para vocês? Né? Se não tiver, eu volto, eu explico novamente. Então, você obtém maturidade dessa forma, né? Aprofundando seu relacionamento, obtendo conhecimento, obtendo sabedoria, mas também passando por experiências, né? Experiências que muitas vezes vão te levar a adquirir mais maturidade. Então, pessoas maduras são pessoas que muitas vezes foram experimentadas no decorrer da vida, no decorrer, né, do tempo. Experiências pessoais, mas experiências de outras pessoas também. Então o sábio é aquele que não aprende só com os próprios erros, mas aprende com o erro do outro também. Segunda coisa, então primeiro, maturidade. E o que a maturidade vai produzir? Vai produzir fé, resiliência, capacidade de vencer. E o resultado disso é que você muda de vida. Você vai mudar de vida quando você adquire maturidade. Mas a segunda coisa que eu queria falar aqui é prosperidade. Então, maturidade nos leva a superar os nossos desafios. E eu falei aqui como obter maturidade. Mas a prosperidade, ela vai nos levar a cumprir um propósito e viver uma vida extraordinária. Porque uma vida próspera é uma vida extraordinária. Então, eu coloquei vida extraordinária. O que é uma vida extraordinária? Uma vida que não é ordinária. E o que é ordinária? Uma vida comum, né? Como uma vida qualquer. Nós não podemos viver uma vida qualquer. Temos que viver uma vida extraordinária. Então, prosperidade, pessoal, entenda bem, é diferente de ter coisas. Tem pessoas que têm muitas coisas, têm muitas posses, financeiramente falando, mas são pobres, não são prósperas. Por quê? Porque a prosperidade, ela não tem a ver com as suas posses, não tem a ver com o que você tem, com o que você possui simplesmente. Não tem a ver simplesmente com o que o dinheiro compra. A prosperidade, ela nos fala de pelo menos 3 coisas, que são abundância, relevância e significado. Sabe? Guarde essas 3 coisas aí. Se vocês quiserem anotar aí nos comentários, que é abundância, relevância e significado. Uma pessoa próspera, ela tem essas 3 coisas na vida dela. E a abundância, em primeiro lugar, nós precisamos ter abundância em quê? Em quais áreas da nossa vida? Então, pelo menos 5 áreas. Na nossa vida espiritual, mental, emocional, financeira e física também. Essas 5 áreas precisam de uma atenção exclusiva. Então, na nossa vida espiritual, né, o que a prosperidade ela gera, né? Como que alguém que tem uma vida próspera, ela desfruta de quê? Ela desfruta de paz, de alegria, da bênção e do favor de Deus. Não tem como você dizer que é uma pessoa próspera se você não sente paz, sabe? Se você não tem paz no seu coração, se você não se sente alegre, se você não se sente abençoado, favorecido por Deus, se você não se sente amado por Deus. Tem muitas pessoas que têm muitas posses, mas não se sente amado por Deus. Tem pessoas que têm dinheiro para andar nos melhores carros, mas não tem paz para dirigir. Tem pessoas que podem dormir na melhor cama, mas não tem sono para dormir. Tem pessoas que têm manjares diante de si o tempo inteiro, todos os dias, mas não tem fome para comer. Por quê? Porque falta paz. Então, você aprofundando a sua vida espiritual, crescendo na sua vida espiritual, você vai aprofundar o seu relacionamento com Deus, na revelação de Deus e na dependência de Deus também. Você cresce espiritualmente dessa forma, né? Revelação da palavra, dependendo dele, se relacionando com ele. Então a primeira área é essa. Outra área que você precisa cuidar para que você tenha abundância é na sua vida mental. De que forma, né? E como que é a vida de alguém próspero, mentalmente falando? Ela é uma pessoa forte e inabalável. Eu te pergunto, você é uma pessoa forte, inabalável, ou qualquer situação te desmotiva, te coloca para baixo? Sabe, uma pessoa forte, inabalável, ela
ela tem uma mentalidade forte. Como que nós adquirimos uma mentalidade forte? Mudando crenças erradas. Às vezes você tem crenças, sabe, desde o seu nascimento que precisam ser mudadas, renovando a sua mente, como eu falei no início, e resistindo, muitas vezes os pensamentos negativos, as mentiras que o inimigo coloca na sua mente. Terceira área que você precisa ter abundância é a sua vida emocional. Falei no início. Então, como que é a vida de uma pessoa próspera? Ela tem equilíbrio emocional. Ela não se deixa abalar e ela não permite que as suas emoções dominem a sua vida. Então, a pessoa emocionalmente próspera, ela consegue dominar as suas emoções. Ela tem domínio próprio e ela aprende com as suas emoções. Então, ela não simplesmente retém, abafa os sentimentos, mas ela busca aprender com cada um deles. E como que essa pessoa faz isso? Ressignificando cada um desses sentimentos. A nossa vida financeira também é uma área que nós precisamos dar atenção, mas não é só essa área. De que maneira? Vivendo por princípios. Existem vários princípios que nós precisamos zelar para que nós possamos viver uma vida financeira saudável. E da nossa vida física também, cuidando da nossa saúde, se movimentando e disciplinando o nosso corpo. Então vejam, pessoal, prosperidade tem a ver com, primeiro, abundância nessas áreas. Na nossa vida espiritual, mental, emocional, financeira e física. Essas áreas precisam da devida atenção da sua parte. Tá bom? Mas também você precisa, para ser próspero, viver uma vida relevante. Relevância. O que é relevância, Daniel? Relevância é viver para cumprir um propósito. Você precisa encontrar o seu propósito de vida, saber qual é a vontade e o propósito de Deus para você. Como que você vai descobrindo isso? Entendendo os seus valores e as suas convicções em primeiro lugar. Sabe, os seus valores, o que você acredita, o que é mais importante para você, mas também tendo convicções claras daquilo que você quer, de onde você quer chegar, E além disso, compreendendo também a vontade de Deus e decidindo agir para cumprir esse propósito. Então não se pode dizer que uma pessoa seja próspera se ela não cumpre um propósito, se ela não está envolvida num propósito. E uma vida próspera também é uma vida cheia de significado. O que é significado? Cheia de contribuição. A sua vida precisa contribuir de alguma forma para que a vida de outras pessoas seja transformada, para que de algum modo você possa servir. Guarde essa palavra, servir. Servir é muito importante. Nós precisamos ser servos, pessoas que servem outras pessoas. Então, pessoal, basicamente é isso, Mas esse assunto é muito amplo. Eu gostaria de falar muito mais para vocês aqui, mas eu não tenho tempo, eu não consigo falar tudo o que eu gostaria de falar dentro desse assunto que eu trouxe aqui para vocês hoje, E por isso, pessoal, que eu decidi, além de trazer esse conteúdo, eu queria que vocês falassem para mim aí, fez sentido, está fazendo sentido para vocês esse conteúdo, esses princípios que eu falei? Estão trabalhando, algumas coisas estão mudando na mente de vocês, no coração de vocês? O que vocês estão achando desses princípios que eu falei? Só recapitulando aqui então, Como que você vai superar os seus desafios, cumprir o seu propósito e viver uma vida extraordinária? Compreendendo que você é um ser triuno, composto por espírito, alma e corpo. Uma vez que você entende isso, você entende que você não vive a sua vida baseado só em um pilar ou outro, mas você precisa dar atenção para todas essas partes do seu ser. E uma vez que você entendeu isso, como que você vai superar desafios, cumprir o seu propósito e viver uma vida extraordinária? Então, através de duas maneiras, buscando maturidade e prosperidade. A maturidade é a capacidade de superar os desafios e de tomar melhores decisões. A maturidade, como eu disse, você adquire conhecendo a Deus, adquirindo conhecimento natural também, você adquire através de experiências, de sabedoria, buscando sabedoria, mas também através da prosperidade. O que é prosperidade? Abundância, relevância e significado. Abundância em todas essas áreas que eu falei para vocês, mas também relevância. Relevância é cumprir o propósito. Você só pode cumprir o seu propósito se você viver essa vida próspera. Se você buscar alinhar cada uma dessas áreas da sua vida,
que eu falei aqui para vocês, né? Mas também você precisa ter significado. Abundância, relevância e significado. Significado é servir outras pessoas, viver não apenas para suas próprias vontades, mas viver para servir outras pessoas de alguma forma. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Como eu disse, é um assunto muito amplo, eu não pretendia exaurir esse assunto aqui completamente. Mas, pessoal,